Existe uma epidemia silenciosa atingindo pessoas acima dos 50 anos e quase ninguém está falando sobre isso. Não é uma doença física, não aparece em exames de sangue, mas está destruindo mentes, roubando memórias e acelerando o envelhecimento de uma forma assustadora. Meu nome é Geraldo. Tenho 86 anos e durante muito tempo fui vítima dessa epidemia sem saber. Hoje quero te contar o que descobri quase por acidente e que mudou completamente minha saúde mental, minha memória e minha qualidade de vida. E a solução é tão simples que você vai achar que estou mentindo, mas não estou. Aos 60 anos, comecei a perceber que minha memória estava falhando. Esquecia nomes, compromissos, conversas que tinha tido no dia anterior. No começo achei que era normal, parte do envelhecimento. Todo mundo ao meu redor dizia a mesma coisa. É a idade, Geraldo, acontece com todo mundo. Mas com o tempo a situação piorou. Eu entrava em um cômodo e esquecia por que estava ali. Pegava o telefone e esquecia para quem ia ligar. Lia um livro e no final da página não lembrava o que tinha lido. Fui ao médico, fiz exames, ressonâncias, tudo normal. Não era Alzheimer, não era demência, não era nada diagnosticável. Mas eu sabia que algo estava errado. Minha mente estava nebulosa, lenta, cansada. E o pior, eu estava aceitando isso como inevitável. Estava me resignando a viver com metade da minha capacidade mental pelo resto da vida. Foi então que algo inesperado aconteceu. Tive um problema de saúde que me obrigou a ficar de repouso absoluto por 2 semanas. Nada grave, mas o médico foi claro. Nada de televisão, nada de celular, nada de estímulos, apenas descanso. Nos primeiros dias foi torturante. Eu não sabia o que fazer comigo mesmo. Estava acostumado a estar sempre ocupado, sempre consumindo algo, notícias, vídeos, redes sociais, televisão. O silêncio e a inatividade me deixavam ansioso. Mas depois de alguns dias, algo estranho começou a acontecer. Minha mente, que estava sempre acelerada, começou a desacelerar. Pensamentos que antes passavam rápido demais para serem processados começaram a se formar com clareza. Memórias antigas que eu achava perdidas começaram a ressurgir. E pela primeira vez em anos, consegui pensar profundamente sobre algo sem me distrair a cada 5 segundos. Quando as 2 semanas acabaram, eu estava diferente. Minha mente estava mais clara, mais rápida, mais presente. E foi aí que percebi. O problema não era meu cérebro, era o que eu estava fazendo com ele. Durante anos, eu tinha bombardeado minha mente com estímulos constantes, sem nunca dar a ela tempo para processar, para descansar, para se reorganizar. E isso estava me destruindo por dentro. Decidi fazer um experimento. Todos os dias, durante 1 hora, eu não faria absolutamente nada. Nada de televisão, nada de celular, nada de leitura, nada de música. Apenas sentar e existir. No começo foi difícil. Minha mente resistia, procurava distração, inventava urgências, mas eu persisti. E com o tempo, aquela hora de nada se tornou a parte mais importante do meu dia. O que aconteceu nos meses seguintes foi extraordinário. Minha memória melhorou drasticamente. Voltei a lembrar de nomes, de datas, de conversas. Minha capacidade de concentração aumentou. Conseguia ler um livro inteiro sem me distrair. Minha criatividade voltou. Ideias que estavam adormecidas há anos começaram a surgir. E talvez o mais importante, minha ansiedade diminuiu. Eu estava mais calmo,
mais presente, mais vivo. Comecei a pesquisar sobre o assunto e descobri que a ciência já sabe disso há tempos. O cérebro precisa de períodos de inatividade para consolidar memórias, para processar informações, para se reparar. Quando você está constantemente estimulado, o cérebro nunca tem chance de fazer esse trabalho. É como se você enchesse um copo sem parar, sem nunca deixar a água assentar. Eventualmente, tudo transborda e nada fica. Também descobri que, após os 50 anos, o cérebro se torna ainda mais sensível a isso. A capacidade de filtrar estímulos diminui. Então, o bombardeio constante de informações se torna ainda mais prejudicial. O que antes era apenas cansativo, agora é destrutivo. E a maioria das pessoas não percebe, porque a deterioração é gradual. Você não acorda um dia com a mente destruída. Vai perdendo um pouco a cada dia, até que olha para trás e percebe que não é mais quem era. Hoje, aos 86 anos, minha mente está mais afiada do que estava aos 70. E não é exagero. Pessoas que me conhecem há décadas comentam sobre isso. Perguntam o que estou fazendo diferente, se estou tomando algum suplemento, se fiz algum tratamento. E quando conto que é apenas 1 hora de nada por dia, a maioria não acredita. Acham simples demais para funcionar. Mas funciona. Essa hora de nada não é meditação formal, não é técnica de respiração, não é nada estruturado. É literalmente não fazer nada. Às vezes fico sentado na varanda, olhando para o horizonte. Às vezes deito na cama, de olhos abertos, apenas sentindo meu corpo. Às vezes caminho lentamente, sem destino, sem fone de ouvido, sem pressa. O importante é que não há estímulo externo, apenas eu e minha mente. E nessa hora, coisas incríveis acontecem. Problemas que pareciam impossíveis de resolver, de repente encontram solução. Decisões que eu vinha adiando se tornam claras. Emoções que eu estava reprimindo vêm à tona e são processadas. É como se minha mente, finalmente livre do barulho, pudesse fazer o trabalho para o qual foi projetada. Também percebi que essa prática mudou minha relação com o tempo. Antes eu vivia com pressa, sempre tentando encaixar mais uma coisa, sempre sentindo que o dia era curto demais. Agora o tempo parece mais longo, mais rico. 1 hora de nada me dá mais energia do que 10 horas de entretenimento. E o resto do dia flui melhor, porque minha mente está descansada, organizada, pronta. Outra mudança foi na qualidade do meu sono. Antes eu dormia mal, acordava cansado, tinha pesadelos frequentes. Agora durmo profundamente e acordo renovado. Descobri que o cérebro precisa processar o dia durante o sono. Mas se você sobrecarrega ele com estímulos até o último segundo antes de dormir, ele não consegue fazer esse trabalho direito. A hora de nada durante o dia ajuda a aliviar essa carga. Também melhorou minha capacidade de estar presente. Antes eu estava sempre no piloto automático, fazendo as coisas sem realmente estar ali. Agora, quando como, sinto o sabor. Quando converso, escuto de verdade. Quando olho para o céu, vejo as cores. Parece bobagem, mas é revolucionário. É a diferença entre viver e apenas existir. Sei que muitos vão ler isso e pensar, não tenho tempo para ficar 1 hora sem fazer nada. Mas a verdade é que você não tem tempo para não fazer isso. Porque o que você está perdendo em clareza mental, em memória, em qualidade de vida, vale muito mais do que 1 hora por dia. E se você realmente não consegue 1 hora, comece com 15 minutos, depois 30. O importante é começar. Também sei que muitos vão tentar e desistir nos primeiros dias, porque é desconfortável.
A mente vai resistir, vai inventar urgências, vai te convencer de que você está perdendo tempo. Mas se você persistir, se der a si mesmo a chance de experimentar isso de verdade, vai entender, vai sentir a diferença e não vai querer voltar atrás. Hoje, quando vejo pessoas da minha idade, ou até mais jovens, com a mente nebulosa, com a memória falhando, com a ansiedade nas alturas, quero gritar: parem! Deem um descanso para o cérebro de vocês. Mas sei que a maioria não vai ouvir, porque vivemos em uma cultura que glorifica a produtividade, o estar sempre ocupado, o consumo constante de informação. Parar é visto como preguiça, como perda de tempo. Mas eu estou aqui, aos 86 anos, com a mente clara, a memória funcionando, a vida plena, para te dizer: parar é a coisa mais produtiva que você pode fazer. É no nada que tudo se organiza, é no silêncio que a mente encontra as respostas, é na inatividade que o cérebro se repara. Se você tem mais de 50 anos e está sentindo que sua mente não é mais a mesma, experimente 1 hora por dia de absolutamente nada. Sem celular, sem televisão, sem livro, sem música. Apenas você e o silêncio. Faça isso por 1 mês e veja o que acontece. Garanto que você vai se surpreender. E se você tem menos de 50, comece agora. Não espere o cérebro começar a falhar para cuidar dele. Prevenir é muito mais fácil do que remediar. E essa é a prevenção mais simples e mais poderosa que existe. Obrigado por me ouvir com atenção. Se isso fez sentido, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. E volte outras vezes. Estarei aqui.